Namaskar, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Espero que vocês estejam acompanhando e praticando as aulas que já estão disponíveis. São práticas para iniciantes e para praticantes. Se você busca ter na sua rotina uma prática, uma constância e desenvolver a sua prática pessoal, eu aconselho você já dar um like e seguir esse canal, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o método Iyengar Yoga. É muito comum a gente ouvir, ler, né, ver artigos de pessoas descrevendo o método Iyengar apenas como uma prática onde nós trabalhamos a precisão, o alinhamento, o uso de acessórios dos props e a longa permanência nas posturas. Nós fazemos tudo isso. Porém, se a gente classificar esse método apenas com esses pontos que eu falei, a gente perde muito o que o Guruji deixou pra gente. Né? O método Iyengar é um método muito terapêutico e toda a prática ela prepara o nosso corpo, a nossa mente, a nossa atenção e principalmente a nossa respiração para a prática profunda de yoga. Tem muitas pessoas que praticam, né, desenvolvem métodos, é muito comum a gente ver hoje em dia, existem muitos métodos para a prática de yoga, que acabam utilizando do método Iyengar, né, tanto pelos livros e quanto pelos materiais. Uso de blocos, uso de cadeira, uso das cordas, conhecidas como as curuntas, né, a própria linguagem que a gente tem dentro do método, isso acabou influenciando muitos métodos que existem hoje, né? E infelizmente muitas pessoas não reconhecem a sua origem, né, da onde essa prática moderna que nós temos de yoga vem, e acabam querendo incluir, trazer essa exclusividade para o seu método. Mas eu não estou aqui para falar de nenhum método, né? Eu aprendi com os professores que nós não devemos fazer essa comparação, e outra também porque eu não conheço outro método, né? Sou praticante, sou professor formado em Iyengar Yoga, e esse é o método que eu acredito e que faz bem para mim e que eu passo para os meus alunos. O Iyengar, ele foi discípulo do Krishnamacharya, que é considerado o pai do yoga moderno, e ele desenvolveu, né, todo esse ensinamento que nós conhecemos hoje, com raízes na tradição, e ele desenvolveu o método para a época, né, para a época dele, na hora quando ele estava lá na Índia. E um dos seus discípulos foi o Iyengar, que ficou com ele por muitos anos, que acabou também, por questões pessoais, desenvolvendo o seu método. Então, o que o Guruji ele transmite, ele sempre deixa claro nas suas aulas, nos seus vídeos. Se você olhar no YouTube, existem muitas aulas. O Iyengar ele está sempre fazendo uma conexão entre a prática das posturas, né, conhecida também, a gente fala como os asanas, a prática das posturas, para fazer esse link com a nossa atenção e com os Yoga Sutras. Então, dentro da prática no tapetinho, nós não estamos apenas interessados em trazer o alinhamento, o tempo de permanência ou a força, a resistência que nós temos dentro da prática, mas é um lugar de auto-investigação, onde você começa a explorar as possibilidades que você tem com o seu corpo, com a sua mente e com o uso dos acessórios. Então, a prática de Iyengar Yoga, ela vai refinando o nosso senso sinestésico, a nossa percepção do corpo, a nossa percepção do espaço, e a partir daí a gente começa a refinar ainda mais e nós começamos a observar aonde se encontra a nossa atenção, como estão as nossas flutuações mentais, e durante a prática a tendência é sempre ir chegando nesse estado onde os nossos pensamentos eles estão mais calmos. Eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube onde as pessoas falam que é uma prática de Sthula Vyayama, apenas uma prática de exercício físico. Isso mostra que muitas vezes as pessoas não se dão a permissão de se aprofundar em um método, seja ele qual for, para assim, né, ter esse conhecimento e saber do que se trata.
No método Iyengar, nós começamos realmente no corpo. Toda a prática de yoga, ela vai se iniciar no corpo. Por mais que nós associamos yoga a uma prática de meditação, é comum as pessoas identificarem a meditação como algo apenas mental, né? A gente busca acalmar as flutuações mentais, os pensamentos. Porém, se você tentar acalmar a sua mente com a própria mente, você vai ficar lá no mental o tempo inteiro. Pode ser que funcione para você, pode ser que não funcione. Então é um lugar onde você tem a liberdade para explorar. Como nós temos esse corpo e hoje em dia a própria ciência, ela já prova, né, por questões até do nosso sistema nervoso, agitações físicas, né, emocionais, e isso acaba influenciando bastante a nossa mente. Então todas essas posturas que nós fazemos dentro da prática ajuda a tonificar os nossos nervos, a estimular o nosso sistema digestivo e com a permanência, né? Às vezes na primeira aula você já começa a sentir esse efeito na sua mente, a gente começa a ir em direção a esse lugar de silêncio. Então, o que não falam muito, né, sobre o método Iyengar é que na fase inicial, quando a pessoa ela começa no método, nós iniciamos trabalhando o Stula Sharira, né? Então é por isso que as pessoas elas às vezes confundem e falam que é uma prática de Stula Vyayama. Então, Stula é o corpo grosseiro. Nós iniciamos a prática para explorar. É uma autoinvestigação do corpo físico e os seus aspectos psicológicos. As posturas elas têm essa função para tirar a gente do nosso padrão e trazer novos estímulos. E a partir desses novos estímulos, nós começamos a observar quais são as nossas tendências de resposta. Né? Nas minhas aulas, eu direciono e guio bastante os meus alunos para esse lugar de investigação, de auto-observação, livre de qualquer julgamento. Porque é um momento, por mais que a prática ela possa ser coletiva, ela é um momento de introspecção e de auto-observação. Com o tempo de prática, nós partimos, né, da fase inicial e nós começamos a entrar nesse lugar onde nós exploramos o Sukshuma Sharira, o corpo mais sutil, onde as nossas percepções, as nossas sensações, elas acabam ficando um pouco mais refinadas. A prática, organicamente, ela passa das camadas densas do corpo para as camadas mais sutis. Então, a observação, as percepções, né, as nossas respostas mentais, às vezes uma postura pode despertar uma raiva, às vezes uma postura pode despertar uma outra emoção. Então, nesse lugar, a gente começa a partir nós começamos a investigar, né, a nós mesmos. Então, o yoga é um convite para esse autoestudo, para esse autoconhecimento. A própria ciência de yoga, ela ensina a gente que nós somos feitos de vários corpos, né? Assim como uma cebola, se você descasca a cebola, você vai tirando as suas camadas e mesmo assim ela não deixa de ser uma cebola. E o mesmo acontece com os nossos corpos, né? Então nós temos o corpo mais denso, nós temos o corpo mais sutil, nós temos o corpo mental, nós temos um corpo mais energético. E isso tudo nós trazemos dentro da nossa prática, né, do método Iyengar. E é no momento da prática que o uso dos próprios é fundamental, porque às vezes a gente começa a querer, né, a avançar um pouco na postura e o nosso corpo ele não está pronto. Então a gente coloca o apoio, né, num bloco, apoia a mão numa cadeira, usa de algum acessório e esse acessório ele possibilita
eu adquiri novas experiências, novas percepções. Então, nós começamos a refinar ainda mais. Então, o método Iyengar, ele é muito inclusivo nesse aspecto, porque se você tem alguma questão física, alguma limitação, se você tem alguma lesão, você pode fazer essa prática com certeza. Se você está no período menstrual, durante a gravidez, às vezes, dependendo do seu estado, né, se você estiver cansado ou se estiver se recuperando de uma gripe, dá super para fazer e eu super recomendo. E aí nós, praticantes, começamos a nos aprofundarmos ainda mais dentro do estudo do yoga, aonde nós não ficamos apenas na prática física, né, na prática corporal, nós também somos direcionados ao estudo das escrituras, dos Yoga Sutras, do Bhagavad Gita, dos Upanishads, né, todas as escrituras envolvidas dentro do yoga para o nosso autoconhecimento, elas são recomendadas para o praticante. E no método nós utilizamos os props, os alinhamentos, todas essas direções, esses comandos, não só apenas para organizar o nosso corpo, mas para educar a nossa mente e a nossa respiração. Porque na prática, todo mês, nós temos uma semana dedicada à prática restaurativa e à prática de pranayamas. Nós não praticamos pranayamas depois de uma prática muito intensa, porque nós aprendemos a partir do Guruji que o nosso sistema nervoso precisa estar tranquilo. A prática de pranayama é uma prática onde ela não deve ser forçada. É uma prática que ela traz muitos benefícios e, ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado, porque se praticar de uma forma errada, nós podemos desorganizar bastante o equilíbrio do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa mente. Yoga, conforme Patanjali, é a meditação, é o acalmar das flutuações mentais. E para acalmar as flutuações mentais, nós precisamos de preparo. E é nesse momento que entra o método Iyengar. Ele prepara o nosso corpo, ele prepara a nossa atenção, ele reeduca a nossa respiração para quando a gente sentar em Padmasana, em Swastikasana, alguma postura confortável, para a gente começar a se assentar dentro do asana, nós conseguimos ter essa permanência na prática de meditação, né? Então, a pessoa que critica uma prática que envolve bastante os movimentos do corpo, dificilmente vai sentar para meditar e vai conseguir permanecer por muito tempo, né? Os Hatha Yogis, os yogis antigamente, eles movimentavam bastante o corpo, tinha um outro lifestyle, uma outra cultura, então é um outro preparo que eles tinham para acalmar a mente. Como nós moramos na cidade, como nós temos essa vida moderna, nós precisamos, primeiro, reeducar essa estrutura, esse corpo, reeducar a nossa atenção, a nossa respiração, e aí sim a gente começa a saborear, né, o que o yoga tem para nos proporcionar dentro da prática. Se você estudar os livros do Iyengar e se você ver os vídeos dele completo, né, os vídeos não os curtos, os shorts, você vê os vídeos completos do Iyengar, você vai ver que ele está sempre direcionando a gente para a prática real do yoga, né? Por mais que você veja alguns pequenos vídeos dele ensinando a fazer a postura, ele falando de detalhes de biomecânica, de alinhamento, de atenção, né, de todo esse trabalho que envolve o método, você vai ver que antes ou depois ou durante as aulas ele está sempre fazendo esse link voltado com o yoga. Esse vídeo foi uma breve introdução, só para trazer esses pontos que eu achei importante compartilhar com vocês, né? Então, lembrando, a prática de Iyengar Yoga nós utilizamos bastante do alinhamento corporal, do uso dos props, é uma prática terapêutica, é uma prática que é base de muitos métodos que nós vemos hoje em dia, principalmente yoga restaurativa,
que vem do método Iyengar, onde nós temos a última semana do mês com uma prática restaurativa voltadas para pranayama. A prática de pranayama ela é introduzida de forma didática, assim como a prática dos asanas, das práticas das posturas, para que sim nós conseguimos entrar profundo na prática de yoga, onde nós começamos a entrar profundo nessa prática do asana, que o asana ele já vem junto com o pranayama, ele já vem junto com o recolhimento dos nossos sentidos, com o centrar da nossa atenção, e o asana ele vem junto da meditação. Então faço um convite para vocês, se você está interessado, interessada a iniciar uma prática online, uma prática guiada ao vivo. Eu estou iniciando turmas de terças e quintas, das 7 horas às 8h30, 100% online. As aulas ficarão gravadas e disponíveis por 30 dias, o tempo que a plataforma Zoom disponibiliza. E também eu não vou deixar 300 aulas disponíveis, porque já tem aula no canal e disponíveis gratuitas. A vantagem de fazer a prática ao vivo é que você recebe a atenção, a correção e, dependendo da sua questão e necessidade, você recebe uma adaptação especial para o seu caso. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que você esteja seguindo o meu canal. Como disse, estou iniciando esse projeto, onde nós vamos juntos começar a aprofundar dentro desse universo que é o yoga. Então eu peço para vocês pratiquem, façam as aulas que estão disponíveis, entrem nesse lugar de autoinvestigação e qualquer dúvida pode deixar um comentário, me manda uma mensagem que eu fico muito feliz de responder. Namastê.